gosto de leitura. E sempre tem uns 2, 3 lá na cabeceira que são folheados, estudados, consultados. Tem livro de consulta, tem livro de estudo, e tem livro que às vezes é para passar tempo. Tem livro de todo tipo, né? E eu quero falar na abertura dessa mensagem de hoje sobre livros. Eu vou voltar lá em 1999. Naquele ano, o livro foi muito vendido. Me parece, me corrijo, eu não sei se é esse mesmo o título dele, mas parece que o título era As Profecias de Nostradamus, o título daquele livro. 1999, ele foi muito vendido. Por quê? Porque era virada de milênio. E Nostradamus falava naquele livro das coisas que ocorreriam ou não naquele ano. E ficou aquela coisa, será que vai ter Réveillon? Será que a 1º de janeiro vai acontecer? E ficou uma coisa no ar, e de forma que aquele livro mais antigo que tinha sido, que seja, ele acabou sendo livro atual. Para aquele ano ele falava de algo que era muito real e atual. E nessas últimas semanas, um outro livro passou a ser atual também para mim. E mais, eu já tinha folheado esse livro, e fui ver o filme, que esse livro acabou virando um filme. E esse filme vai passar aqui no Cine Missões, quinta-feira. Sexta. Esse filme vai passar aqui. E eu estava meio que angustiado por algumas coisas que eu tenho visto na mídia nesses últimos dias, essas últimas 2 semanas. E essas coisas me levaram a fazer uma pesquisa. A gente, quando está angustiado, só tem 2 caminhos: ou chuta o balde de indignação, ou você vai se aprofundar em pesquisa para saber melhor daquele assunto. E esse filme e livro chamado Nos Seus Passos, O que Faria Jesus, é o filme que vai passar aqui no Cine Missões, fala muito bem de uma realidade nossa. Como é que é o posicionamento do crente diante de crises, diante de situações que parecem de Deus, mas que na verdade não são tão de Deus assim. Eu recomendo a todos que venham, porque é um grande filme. Ele tem uma edição muito boa, é um filme atual, é de 2005, não é um filme antigo, é de 2005. E a produção é boa, a despeito de ser gosta, quando a gente fala que é filme gosta, não, a produção é boa, e ele tem uma fotografia muito boa, muitas paisagens, muito lindo. Eu me encantei mesmo com o filme, então eu recomendo que venham. E ele fala justamente desse nosso posicionamento diante do mundo, nosso posicionamento diante das situações as quais nos envolvem. E como referência à nossa meditação, eu peço aos irmãos para abrirem o Evangelho de Marcos, em seu capítulo 7. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos lá? Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos deles estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer.
Os judeus especialmente, os fariseus, seguem os ensinamentos que recebem dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonaram o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos de paz para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como essa. Amém. A mídia está aí, gente. E a mídia ela é uma grande formadora de opinião. Não deveria ser para o cristão, porque o cristão tem que ter a sua opinião forjada e formada na palavra de Deus, e não pelo aquilo que ouve falar por aí. Pois bem, eu venho de três episódios que eu vi na televisão nesses últimos dias que me chamaram a atenção para essa pesquisa e essa mensagem, que eu acabei fazendo uma pesquisa. A gente que frequenta a internet, os que aqui estão e que frequentam a internet, viu que a gente acabou de sair de uma guerra de religiões. Isso é certo, isso não é certo, e com muitas axiologias: isso está errado, aquilo outro está errado. Eu me refiro à JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, que foi uma bênção em termos sociais, foi uma bênção em termos de confraternização entre os jovens. Nunca se tinha visto 3 milhões e meio, 3 milhões e alguma coisa de jovens em Copacabana, nem no Réveillon. Eu tenho um primo meu que tem um apartamento lá, e esse primo meu, ele é ateu, eu confesso. E ele falou uma coisa muito interessante, que as lágrimas vieram aos meus olhos. Eu: Samuel, eu ainda tomo a minha cerveja para me alegrar, mas eu vi em Copacabana 3 milhões de jovens que não tinham nada de cerveja, litro de vodka, cocaína, nada, mas estavam muito alegres. E aquilo me tocou. Ele ateu. E aquilo me tocou. Eu vi que poderia existir alegria sem a bebida. Ele foi impactado pelaquela manifestação. E aí vem alguns crentes e vão para a internet e começam a pegar o que tem de errado nisso. O que tem de errado nisso? Eles estão na bênção em algumas coisas, mas em outras coisas ainda não alcançaram a iluminação, o entendimento de certas questões sobre Deus. E não carece de nós o jogar pedras, o atacar. Muitas vezes as pessoas têm confundido evangelização com guerra religiosa. Se uma pessoa vem diante de você e com
contato dela contigo não aproxima ela mais de Deus, ao contrário, afasta essa pessoa de Deus, você não evangelizou. Você não fez a recomendada pela palavra de Deus. A evangelização é para trazer a pessoa para próximo de Deus. Se num debate religioso que você tem com uma pessoa, essa pessoa começa a ter mais distância de Deus, o teu objetivo não foi alcançado. E você até pode ter pensado que evangelizou, mas você só fez uma luta religiosa. E luta religiosa não leva ninguém para próximo de Deus. Atacar a religião do outro não leva ninguém à presença de Deus. Um outro episódio que eu vi e que me marcou, e esse foi muito mais recente, essa semana, alguns devem ter visto aqui, teve um debate na televisão entre um ateu, entre um candomblessista, entre um pastor e entre um padre. E aí acaba o debate, né? A gente vai lá para as redes da internet e começa a ver lá os resultados. Fulano venceu, fulano ganhou, fulano arrasou, fulano calou a boca do Bial. Ei, falei não. Calou a boca de A, calou a boca de C. Aí eu me perguntei, Jesus, em que momento ele foi evidenciado? Era apenas uma guerra religiosa. A minha está certa, a tua está errada, a tua está errada nisso, a tua está errada naquilo, vocês fazem isso de errado, vocês fazem aquilo. Isso é guerra religiosa, isso não é evangelização. Isso não atrai ninguém para próximo de Deus. Isso não vai mudar a expectativa de Deus, de pessoas com relação à salvação. Não é por muito falar que sereis ouvidos. Às vezes você conquista uma pessoa no silêncio. Às vezes você conquista alguém para Deus pelas suas ações. E isso me indignou e me levou a fazer uma pesquisa. E eu peguei como referência o livro de Marcos. Eu falei, tá bom, estão falando isso de evangelho, estão falando aquilo de evangelho, mas Jesus, o que fez? E eu fui fazer uma pesquisa do primeiro capítulo até o 16º capítulo de Marcos. E eu fiz aqui uma elucidação de 30 coisas que Jesus fez. Não vou falar todas para vocês, seria muito desgastante. 30 coisas que Jesus fez, desde que ele foi batizado até a hora que ele foi crucificado. Passo a passo, tudo que Jesus fez, eu fui anotando. Fez isso também, fez isso também, fez isso também. E aí eu cheguei a seguinte, eu trago um resumo dessa pesquisa. O que mais Jesus fez? A contar do livro de Marcos, há 55 passagens em que Jesus estava ensinando. Foi à luz do texto de Marcos, o que mais Jesus fez foi ensinar. Depois de ensinar, o que mais Jesus fez? Sinais. Há 17 passagens no livro de Marcos que mostram sinais de cura ou milagres, ou sinais sobrenaturais manifestados por Jesus. Em segundo lugar. Depois, em terceiro lugar, Jesus era procurado. Há 12 passagens no livro de Marcos que pessoas vão ao encontro de Jesus. Vão ao encontro, procuram por Jesus. Onde ele está? Eu quero estar onde ele está. Pessoas querem estar perto de Jesus. Há 11 passagens no livro de Marcos mostrando que Jesus conquistava as pessoas. Ele falava e a pessoa, caraca, gostei, vou andar com ele. Há 11 passagens no livro de Marcos que Jesus conquistou pessoas. Quem quiser depois o resto dessa pesquisa, são 30 itens, até para estudo, posso passar. Também tem uma outra coisa interessante que eu separei, é a quinta ação de Jesus que mais aconteceu no livro de Marcos. Não queria ser reconhecido.
7 passagens mostram Jesus que ele não queria, ele fazia as coisas, mas não queria ser reconhecido. Pois bem, há muitas outras coisas, como expulsar demônios, foi de encontro a dogma dos fariseus, 5 passagens mostram isso. Tem passagens também, por 3 vezes no livro de Marcos, Jesus ficou zangado. Mano, ficou zangado. 3 passagens. Mas eu não. Essas passagens que tinha 2, 3, eu desconsiderei. Me foquei nessas 5, e comecei a olhar para essa nossa esfera espiritual que nós estamos convivendo. Será que as nossas ações, será que as nossas palavras, será que os nossos procedimentos têm atraído mais pessoas ou têm afastado mais pessoas de Jesus? No terceiro episódio acerca da mídia, eu tive contato ontem, eu e minha esposa estávamos vendo uma entrevista muito boa. Recomendo. Esse porque, para falar bem, eu vou citar o nome. Quem é? Para não falar, para não elogiar, a gente não cita não. Mas quando é para elogiar, a gente pode citar o nome. Uma entrevista com um homem que já esteve aqui, pastor Cláudio Duarte, sendo entrevistado no programa do Ratinho. O cara deu um show. Toda a plateia parece que eu quero mais. Não acaba, o Ratinho fez o programa todo só para ele. O programa todo foi só para ele. O cara sabia, tinha resposta para tudo e sabia se posicionar enquanto cristão em todas as respostas. Pastor, sexo oral, sexo anal é permitido à luz da Bíblia? Resposta dele: posso não responder? Acabou. Ele não estava ali para confusão, ele não estava ali para criar tumulto, ele estava ali para trazer esclarecimento acerca da palavra de Deus. Pastor, casal crente pode ir para um motel? Eu não recomendo. Ele não diz que a Bíblia não dizia que não poderia. Eu não recomendo. Mas cada um responde com os seus atos. Então foi pertinente em todas as respostas. Acabou aquela entrevista, o próprio Ratinho queria mais. As entrevistadoras queriam mais. Então aquele sujeito, após aquele evento, atraiu multidões de pessoas para o Evangelho. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Você sabe, Jesus fez isso. Você olha aqui no próprio livro de Marcos, aquele que tinha o poder para livrar Jesus da cruz falou: fala, cara, você é o Filho de Deus. Jesus respondeu: não. Não respondeu. Poderia. Se respondesse, talvez Jesus mudaria a história. Mas ele tinha uma missão. Ele sabia que fazia parte da missão dele naquela hora ficar calado. Crente, irmãos, amados e amadas, nós não temos que ter resposta para toda pergunta da sociedade. Porque talvez algumas delas vão ser puxadas de tapete. E Jesus sabia disso. Como ontem, eu vi ontem, mas não sei que dia que passou, o Cláudio Duarte sabia disso. Aquela pergunta era uma puxada de tapete. Sexo oral, sexo anal, à luz da palavra. Não está fechada a situação. Então ele: posso não responder? Não respondeu. Você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: não. Mas o crente não, ele quer ter resposta para tudo. E às vezes algumas respostas saem sem sabedoria. E você vai e afasta uma pessoa de Deus. Nos seus passos, o que faria Jesus? Lá no seu trabalho, diante de tantas perseguições que você tem sofrido, o que faria Jesus? Lá na sua família, quando pergunta: pastor é ladrão? O que responderia Jesus? Lá no teu trabalho, quando pergunta: pastor pode ser político? O que responderia Jesus? Lá no teu trabalho, quando pergunta: só pode ter sexo dentro do casamento? Não pode ter fora? O que responderia Jesus? Não
tem que ser o que a mídia quer que você fale. O que ele quer que você fale para puxar o tapete mesmo, para chegar lá na frente, para você disse isso. Então eu fiquei observando esses 3 episódios, a Jornada Mundial da Juventude, esse debate que houve entre esses 4 representantes, líderes de religiões, e mais essa entrevista, eu fiquei meditando, será que de fato nós estamos, através de nossas ações, seguindo a Jesus? Você vê aqui, nessas 55 vezes que Jesus ensina, ele não ensina querendo mudar a opinião do outro, mas muitas vezes os nossos ensinamentos é no sentido de: eu tenho a verdade, você está errado, eu estou colocando em você algo que você não tem. Mas como é que está sendo esse diálogo? Porque tem hora que você precisa parar, tem hora que você vai tentar instruir e a pessoa ainda está fechada. Jesus falou disso, da semente que caiu em terra seca, no meio de pedras. Tem hora que você vai estar diante de pessoas que não está na hora de falar nada. É preciso calar-se muitas vezes. Muitas vezes o nosso silêncio vai conquistar sim pessoas, mas nós temos essa vontade imensa de manifestar-se. Eu preciso me posicionar, eu preciso me manifestar, mas se não for orientado pelo Espírito Santo, nada será feito. Precisamos sim marcar o nosso território, precisamos sim posicionarmos como os cristãos, sim, mas à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui em Marcos 7, mas vocês ensinam 7. Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Às vezes nós temos de família, da própria sociedade, ensinamentos que não são cristãos. Mas às vezes a gente deixa os ensinamentos cristãos de lado porque o outro agrada. Então é mais fácil eu falar isso porque o meu vizinho vai ficar feliz. Não é essa a questão. A questão é até onde eu posso ir. Vai ter hora que você vai começar a conversar com uma pessoa, a pessoa vai estar solícita, a pessoa vai estar receptiva, mas daqui a pouco ela pode se fechar. E se ela se fechar, você vai continuar falando e ela vai continuar não ouvindo. E aí é aquela palavra de você lançar pérolas aos porcos, é perder tempo. Então o que é recomendado para essa hora? Vamos orar mais um pouco, vamos pedir para que o Espírito Santo transforme essa terra hoje que está seca em uma terra fértil, para que a semente não caia em qualquer solo. Daí ser precedido sempre a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos de oração. Você está conversando com uma pessoa, você pode estar orando, a pessoa te faz uma pergunta, você não tem que de imediato responder impulsivamente, sem pensar, dar uma resposta. Você pode parar e dizer: não, te respondo em outro momento, não estou preparado para responder, essa questão não está fechada. Então, a nossa reflexão dessa manhã é: até onde os ensinamentos que eu tenho, à luz da palavra, à luz da doutrina cristã, têm de fato permeado as minhas falas, permeado as minhas atitudes, permeado as minhas decisões? Até onde somos de fato uma pessoa que Jesus está usando? Até onde de fato somos instrumentos de bênção para a sociedade que nos circunda? Porque se você estiver afastando uma pessoa do Evangelho e não atraindo, não é essa a função sua. Não é essa a sua função. Nós somos chamados para atrair. Nós somos chamados para ser pontífices,
que a gente fala muito lá do outro lado, do sul, né? Mas pontífice é aquele que faz uma ponte. Ele estabelece ponte entre a pessoa e Deus. E nós somos chamados para ser um estabelecedor de pontes. Mas se a outra pessoa não está preparada para atravessar essa ponte, você vai ficar puxando. Você vai falar, vamos embora. Vai orar. Nós precisamos e muito depender do Espírito Santo. Só Ele pode convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Você não tem este poder. Este poder só foi dado ao Espírito Santo. Você vai se cansar, vai ficar rouco, vai arrumar inimizades, mas não vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Você pode testemunhar, você pode anunciar, você pode mostrar com os sinais a presença de Deus na tua vida, mas convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo, só o Espírito Santo. Essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra não é nossa. A nossa obra é estabelecer pontes, atrair pessoas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe com essa questão. Amém?